E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver dois verbos no passado em inglês, tá? É importante lembrar, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os verbos em inglês, eles são divididos em dois grandes grupos, né? Quando a gente fala do passado simples, que é o passado dos verbos regulares e dos verbos irregulares, tá? Então, como o próprio nome diz, os verbos regulares, eles apresentam uma regra. Então, são aqueles verbos que nós acrescentamos ed no final, né? E aí transformamos esses verbos no passado. No caso dos verbos irregulares, não tem regra, então nós temos que memorizar, tá bom? Não adianta, não tem outra escapatória, tá? Então, nós vamos ver hoje dois verbos: o verbo to feel, que significa sentir-se, e o verbo to be, que tem dois significados, né? Ser e estar. Então, veja bem, ó, nós temos aqui uma coluna do presente, tá? Do verbo to feel. Então, eu conjuguei o verbo aqui, traduzi ele aqui para vocês somente no presente. Por quê? Porque a tradução aqui vai ser no passado, tá? Mesma coisa do verbo to be, ser e estar, tá? Eu traduzi aqui somente, ó, no presente, tá? Conjuguei no inglês e no português, mas traduzi somente na parte do presente, ok? Então veja bem, ó, lembrando que a conjugação verbal em inglês ela é mais simples que a conjugação do português, né? Dos verbos em português. Por quê? Porque enquanto em português o verbo ele muda muito, né? Ele muda em várias pessoas, o verbo em inglês não muda tanto assim, tá? Então veja bem, ó, I feel, eu me sinto, you feel, você se sente, he feels, ele se sente, she feels, ela se sente. O it, lembrando que ele ou ela para qualquer coisa que não seja ser humano, né? We feel, nós nos sentimos, you feel, vocês se sentem, they feel, eles ou elas se sentem. Então lembrem-se de que no singular eu tenho he para ele, she para ela, e o it para qualquer coisa que não seja ser humano, né? E o they, eu não tenho essa diferenciação. Aqui entra todos eles, tá? Ser humano, objeto, qualquer coisa, né? Que não seja humana, enfim, tá? Veja bem agora, no passado, olha o que acontece. Eu coloquei a coluna da afirmativa, do passado afirmativo, do negativo e do interrogativo. Então, veja bem, o verbo ele não muda, ó, em nenhuma pessoa, tá? Aqui no presente, ele ganha esse Szinho aqui na marca da terceira pessoa do singular. Lembrando que isso não é plural, não tem nada a ver, ele, ó, é singular. O plural é aqui, tá? Então, a marca do plural no inglês não é no verbo, é na pessoa, é no pronome, tá? Então, we é pronome de primeira pessoa do plural, you de segunda do plural e they de terceira do plural. Aqui tudo é singular, tá? Então, aqui, ó, no passado, o verbo ele vai ficar diferente. Vejam que aqui ele está escrito felt e aqui, ó, na negativa e na interrogativa, ele é escrito feel, tá? Com a forma dele ali, ó, no infinitivo, tá certo? Lembrando que não tem o to, né? Então, ó, I felt, eu me senti. I felt strange yesterday, eu me senti estranha ontem. Ou I felt strange every morning, eu me sentia estranha todas as manhãs. Então, nós não temos como em português a diferenciação aqui do presente, do pretérito perfeito com o imperfeito, tá? Então, I felt pode ser eu me senti, pretérito perfeito, ou eu me sentia, pretérito imperfeito, tá bom? Mesma coisa aqui, gente. Lembrando que o you é traduzido como você e aqui embaixo como vocês, tá? Eu não faço essa diferença, eu não faço exatamente a equivalência para o português com os pronomes tu e vós, porque são pronomes que nós nem usamos muito, né? O tu é um pronome usado em determinadas regiões no Brasil e o vós ninguém usa mais, né, gente? Então, é só traduzir agora, ó. Eu me senti, eu não me senti, eu me senti. Você se sentiu, você não se sentiu, você se sentiu. Lembrando que só falando o pronome e o verbo sou estranho, né? É interessante você colocá-lo numa frase. Você se sentiu estranho quando ela ligou para você? Aqui, ó, uma pergunta. Você se sentiu estranho quando ela ligou para você? Did you feel strange when she called you?
nós não nos sentimos estranhos com aquilo. We didn't feel strange with that. Ok? Então, a gente encontra mais sentido, né, quando nós contextualizamos, quando nós jogamos esses pronomes aqui, né, com o verbo né, em uma frase. Então, lembrando, olha, existe essa regrinha, tá? Então, aqui eu tenho no passado afirmativo o pronome pessoal, as pessoas com o verbo. Aqui eu tenho a mesma coisa, o pronome, mas aqui eu tenho didn't. Lembrando que o didn't é a contração do did mais o not, tá? Lembrando que em inglês, para negarmos e perguntarmos, nós precisamos usar esse verbo auxiliar aqui, que é o did, no caso do passado, tá bom? E aqui, ó, então eu tenho o pronome, o auxiliar mais o not, que estão contraídos, e o verbo. Aqui eu tenho did, que é o verbo auxiliar de passado, é a marca do passado, né? O pronome depois, a pessoa gramatical e depois o verbo, tá bom? Então, essa é a regrinha para o verbo to feel. O verbo to be, ele também é um verbo irregular, mas a regra dele não é a mesma. Ele, por exemplo, não precisa de auxiliar no passado. Ele sozinho se acompanha do not e já está formado o passado, tá? Então, I am your teacher, eu sou sua professora. I was your teacher, eu era sua professora ou eu fui sua professora. I was not, que equivale a wasn't, que é a mesma coisa. I wasn't your teacher, eu não fui sua professora. Was I your teacher? Eu fui sua professora? Então vejam que ao contrário do verbo to feel, no caso do verbo to be, nós não precisamos de did aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui eu coloquei, ó, pessoa, o verbo auxiliar mais o not, depois o outro verbo. Aqui não. Aqui eu coloquei, ó, pessoa e o verbo. Tá vendo? E o not depois. Lembrando que em português nós traduzimos esses dois aqui, ó, em lugares diferentes, tá? I was, eu era. I was not, eu era não. Não tem sentido. Nós temos que traduzir de acordo com o que faz sentido para nós. Então, I was not é eu não era, mesmo que o não apareça aqui no final, tá? Então, isso para a mesma observação para todas as outras pessoas. Was I? Eu era. Were you? Você era, você foi. Foi no sentido de ser, tá? Eu fui muito ansiosa um dia, hoje eu não sou mais. Então, não é no sentido de ir, mas é no sentido de ser. Tudo bem? Então, essa tabela, essas duas tabelas, vocês têm que pensar assim, ó, qual é a diferença principal entre elas? Eu tenho dois verbos no passado, eu tenho dois verbos, né? A primeira coluna no presente, ok? Mas eu estou estudando o passado de dois verbos irregulares, mas aqui ele aparece de uma forma e aqui ele aparece de outra, tá? Quando eu falo que os verbos irregulares não têm regra, eles não têm regra aqui, ó, nas frases afirmativas. Você tem que memorizar a forma dele. No caso do to feel, é uma forma só para todas as pessoas. Já no caso do to be, não. São duas formas diferentes. É was e were. Então, para I, he, she, it, ele é was. E para o restante das pessoas, ele é were. Ok? Bom, então vamos lá. Pode não parecer simples, mas observe as semelhanças. Em muitos pronomes, pessoas, os verbos se repetem. Mesmo igual aqui no verbo to be não está sendo igual, né, em todas as pessoas, ele muda de forma apenas duas vezes, não é igual o português. Imagina o português, ó, eu era, você é, tu eras, ele era, nós éramos, vós eres, eles eram, né? Aqui também, eu senti, tu sentiste, ele sentiu, nós o sentimos, vós o sentistes, eles se sentiram. Então, o verbo muda mais vezes, tá? Outra coisa que é muito importante dizer, veja que no caso do verbo to feel, no passado negativo, no interrogativo, é escrito como se escreve no presente, mas não vá se confundir, ok? Então, veja bem, ó. I feel angry é eu me sinto com raiva, presente, ok. Mas I didn't feel angry é eu não me senti ou eu não me sentia com raiva, né? Neste caso, o didn't é a marca do tempo passado, tá bom? Não vão se confundir com isso também. Bom, o exercício de hoje é muito simples e ele vai trabalhar, na verdade, somente a segunda tabela lá, que é a tabela do verbo to be, tá? Então, a primeira coisa que eu peço para vocês fazerem é ver a tradução aqui dessas frases, tá?
Por quê? Porque vocês vão, ó, pensar assim, ó. Ana estava doente, os alunos estavam prontos, minha família estava longe, ele estava em Miami, eu estava preocupada, todos nós estávamos tristes. Então presta atenção. No caso de ele e eu, nós temos aqui o sujeito em forma de pronome pessoal, como ele aparece lá na tabela, tá? Então, esses pronomes aqui, ó, tá vendo, ó? O I, o he são pronomes pessoais. As outras frases, elas não aparecem em forma de pronome. Só que nós precisamos saber a quais pronomes elas se referem. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, Ana estava doente, não é a mesma coisa que ela estava doente. Então, você vai procurar lá na tabela o ela, tá? Vem aqui, ó, ela. She, ela estava, she was, ok? Então, você vai colocar she was lá na frase? Não, porque o Ana já está escrito aqui, ó. Você vai colocar was. Anna was sick last week. The students é os alunos. Os alunos é a mesma coisa que eles, ó, they. Então o verbo to be vai ser were. Então lá no exercício você vai escrever the students were ready for the holiday. My family é minha família. Minha família não é a mesma coisa que ela. Olha o ela, ó. Minha família é pessoa, é ser humano? Não é, é uma instituição, né? Família é uma instituição, é um conjunto de pessoas. Então é o it, ela, ó. O verbo was. Como é que vai ficar no exercício lá? My family was away last weekend. O he é só você olhar lá, o I é olhar lá e o all of us é todos nós. Todos nós, não é nós? Não é a mesma coisa que nós? Todos nós é nós. Então olha lá o nós, ó. We. Só que aqui é o verbo que você vai usar lá, porque é o verbo no passado. We were, all of us, né? All of us were sad with the bad news. Ok? Aí nós temos aqui, então, depois um exercício de cópia, que é extremamente importante, tá certo? Ó, copie as frases em inglês novamente nas linhas abaixo. Lembre-se que é repetindo que nós vamos aprender, tudo bem? Agora nós vamos fazer o exercício de conversação, o exercício de pronúncia, tá bom? Eu vou falar aqui junto já com o verbo, tá? Já façam a pausa, já preencham essa parte, depois façam o exercício de escrita, ok? Então vamos lá, ó. Anna was sick. Anna was sick last week. The students were ready. The students were ready for the holiday. Vocês estão percebendo que eu estou jogando o mouse, né? Tô colocando o cursor aqui quando eu faço a pausa, que é justamente o momento para vocês falarem, tá? My family was. My family was away. My family was away last weekend. He was in Miami. He was in Miami the day before. Esse N aqui tá errado, tá, gente? É com N. I was worried. I was worried about the last math test. All of us were. All of us were sad. All of us were sad with the. All
all of us were sad with the bad news. Galera, no caso das letras E e F, é legal vocês pausarem o vídeo, repetirem, até conseguir falar a frase inteira, ok? That's it for today. Não se esqueçam, né? Então, vocês têm 2 exercícios escritos. O primeiro exercício é só procurar lá na tabela para ver se você vai escrever was or were, né? Na verdade, se você ouvir este vídeo e pausar, você já completa conforme eu estou falando. E depois vocês vão copiar todas essas frases aqui e colocar aqui, tá certo? Lembrando, vamos repetir, né? Escrever bastante, que é uma forma de memorizarmos, né? Aquilo que nós estamos aprendendo. That's it. Have a good work. Thank you very much. Bye bye.